Fala galera, este é mais um Mente de Cristo. Você tem nos abençoado muito, então continue curtindo, acompanhando, compartilhando estes vídeos. Você vai ver aqui a segunda parte do episódio de Friends, então fique atento aos spoilers e aproveite o vídeo. Vamos para o nosso segundo quadro, ele é o Retendo o que é Bom. Neste quadro, a gente levanta temas facilmente percebidos na obra para a gente entender à luz da Bíblia se eles lidam corretamente com estas temáticas. O primeiro tema que a gente quer tratar aqui é sobre sexualidade. É um tema que tem do início ao fim na série e eles não lidam de maneira correta. A gente vê relacionamentos abertos, vai e vem e tudo mais. Então, o que você diria sobre esse tema nesta série? Então, infelizmente, esse é o tema que para mim é mais mal abordado na série, abordado de uma maneira mais distorcida na série, né, em relação ao que a gente vê nas escrituras. Foge totalmente daquilo que a gente sabe que é o bíblico, sabe que é o certo, que é o homem e a sua esposa vivendo a intimidade sexual dentro do casamento, que é uma bênção, que é uma alegria viver a intimidade sexual dentro do casamento, mas a gente vê na série justamente o contrário, né? Pessoas vivendo intimidade sexual com pessoas que às vezes eles nem sabem o nome, às vezes nem conhecem, e sem a ligação espiritual que a gente sabe que é tão importante. E isso gera infinitos problemas, gera muito sofrimento. Então, realmente é um exemplo bastante negativo nessa questão da sexualidade. É importante o cristão que está assistindo essa série ter isso em mente, que tem praticamente nada para aproveitar em relação à abordagem da série com sexualidade, que é totalmente contrária à palavra e que a gente tem que saber disso para não cair nos mesmos erros que os personagens da série caíram. Ô Túlio, e a gente vê os personagens tão marcados, né, emocionalmente por causa de lidarem com a sexualidade de maneira errada. A gente vê então desta forma, né, como se você lida de maneira errada com a sua sexualidade, são marcas que, ainda que você possa ser perdoado, ainda que você possa ser regenerado, são marcas que ficam com você até a morte. De fato, é uma dos maiores méritos da série, é um dos maiores deméritos também, né? Porque ela trata tudo de forma muito leve, é uma série leve, só que nesse assunto ela aborda com uma leveza que não existe, porque de fato eles têm uma sexualidade ativa e de vez em quando mostra consequências negativas disso, mas via de regra a gente não vê eles sofrendo as consequências que a gente vê na vida real, que a gente vê no dia a dia desse tipo de vida sexual ativa, desse tipo de vida sexual desvairada, né, leviana que a gente vê. Então, é um ponto bem negativo da série, a forma com que eles tratam, e eles tratam um pouco dessas consequências negativas desse tipo de vida, né? Então, ponto negativo aí que o cristão que assiste essa série, ele tem que estar atento para ele não achar que aquilo ali, apesar de ser abstraído daquilo que a gente vê no dia a dia, que aquilo ali é o correto, que aquilo ali é normal. E, infelizmente, às vezes a gente vê cristãos com uma perspectiva parecida com essa, né? Acha que o pecado sexual, só porque tem consentimento, ele não é tão grave quanto é, mas ele é sim, e nisso a série trata de forma muito negativa. E vale dizer que esta série, apesar de tratar de maneira incorreta a sexualidade, eu acho que o roteiro é bom nesse sentido, porque ele não apresenta nudez, não apresenta ali sexo explícito, mas você sabe que aconteceu a relação sexual ali com aquelas pessoas envolvidas lá, né? Nesse sentido, eu acho até algo interessante para a gente pensar, porque as séries de hoje não tratam desta forma, são mais escrachadas, né? Os roteiros são mais explícitos nesse sentido. Sim, e Cleito, até querendo pegar um gancho nisso aí que você falou, isso realmente é um ponto muito positivo,
porque eu lembro muito de um vídeo do John Piper comentando sobre nudez em filme, cinema e tudo, e ele fala, né, não, mas se a Bíblia condena tanto a violência quanto a nudez, por que a gente não acha tão errado ter uma violência, mas quando tem uma nudez a gente se escandaliza? E aí o argumento dele é muito bom. Ele fala que a nudez não pode ser fingida, porque quando tem uma pessoa nua na série, ou no filme, seja lá o que for, é uma pessoa real ali, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, expondo a sua nudez diante da tela. E no caso da violência e até outras coisas que são consideradas erradas de acordo com a palavra, elas são encenadas apenas ali. Então eu acho muito interessante, realmente é só uma virtude da série. É isso aí. Vamos para o próximo tema. A gente vai falar sobre um tema que é bem claro na série, né? Sobre amizade. Josi, quero começar com você. O que você pode levantar aí de bíblico ou de saudável nesta relação de amizade que eles têm um com o outro na série? Bem, como o próprio nome da série diz, né, e como eu conheço por esse nome de amigos, o tema central da série é realmente a amizade. Como que é a música lá? Estarei com você, para sempre eu estarei. A música não é original. Para sempre eu vou estar. Mas eu já procurei a tradução, né, da música, claro. Certo. Mas enfim, o tema central da série é a amizade, né? E a gente percebe isso durante todo o decorrer da série, durante todos os episódios. Eles são bem fiéis ao nome, né? Eles brigando um pelo outro, eles comprando mesmo a briga um do outro, né? Eles são muito amigos, de fato, assim, os 6 são muito amigos um do outro. E a Bíblia diz que o amigo se torna mais chegado que o irmão, né? E a gente vê isso lá também. Às vezes a gente vê a Rachel, por exemplo, que mostra bem as irmãs delas, muito mais próxima da Mônica e da Phoebe do que das próprias irmãs, né? A Phoebe também, né? A Phoebe também, com a Úrsula, né? Elas não se dão bem. Só o Joey que gosta das irmãs de lá, porque ele quer proteger, né? Ele protege, assim. Ele é o irmão protetor e tudo mais. E o Ross e a Mônica, né? Que também estão ali no meio entre esses 6 amigos. Mas a série é bem presente nesse tema de amizade, né? Como a própria série diz, o próprio nome diz. E a gente vê muito disso. Muito deles comprando a briga do outro, apoiando um chorando um pelo outro. É verdade. Um sorrindo pelo outro, um comemorando a vitória um do outro, um consolando um outro na derrota. Então é muito bacana a abordagem de amizade que eles mostram na série. Eu acho um ponto bem positivo. E Vitor, apesar de eles serem muito unidos, eles são totalmente diferentes, com personalidades diferentes, históricos diferentes. Isso também é bem legal da gente pensar, né? Como pessoas tão diferentes se tornaram tão amigas. Sim, Cleiton, eu acho que esse, em contraste com a sexualidade, que pra mim é o pior ponto abordado da série, a amizade é o melhor ponto que a série aborda. Eu acho que é um ponto que, inclusive, a igreja pode aprender com a série. Porque eu acho que, infelizmente, assim, em termos de cultura, às vezes até dentro da igreja nós temos um resquício de que o amor fraternal é uma forma menor de amor do que o amor romântico. E acaba que isso não é uma coisa bíblica, né? A gente vê que na palavra o amor fraternal ele é exaltado de uma maneira assim, de um amor tão essencial quanto o amor romântico, né? Então a gente vê, por exemplo, ali Davi e Jonatas, uma amizade tão bonita na Bíblia, e tantas outras que a gente vê que são colocadas ali de uma maneira muito forte, e que eu acho que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso. A gente foca tanto no amor romântico que a gente, por vezes, pode esquecer da importância do amor fraternal, né? Do tanto que Deus trabalha através do amor fraternal. E a igreja é isso, né, Cleiton? Isso que você falou de pessoas tão diferentes, de contextos diferentes, às vezes com personalidades e gostos diferentes, mas que dão um jeito de dar certo e se tornam excelentes amigos. Então, eu acho que isso é importante a gente aplicar, a gente pensar que realmente na igreja a gente vai estar convivendo com pessoas muito diferentes de nós, mas que, por outro lado, nós temos o mais importante em comum, que é o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que isso nos una
e que a amizade receba entre nós o valor que ela tem na palavra. Próximo tema que nós queremos falar aqui no Retendo o que é Bom é sobre família. Todos os personagens lá, eles têm alguns problemas com seus pais, por exemplo. Então a Rachel tem problema com seus pais. Os pais do Ross e da Mônica parecem preferir um ao outro. O Chandler, né, nem se fala, né, o que acontece com o pai dele e a sua infância bastante traumática. Túlio, o que você poderia comentar sobre esse tema dentro da série, sobre família? Então, eu acho que a série ela tenta retratar, ou retrata, né, algo bem presente na nossa sociedade, que são muitas famílias disfuncionais, né, pais que não cumprem o seu papel de forma adequada, e como que isso tem reflexo na vida dos filhos, na vida das pessoas. Eu acho que isso fica evidente na série, e eu creio que o próprio relacionamento de amizade deles tem esse vínculo, pelo menos é retratado assim, né? Tem esse vínculo muito forte, porque eles não têm um vínculo muito forte com seus familiares mais próximos. Eu enxergo isso num aspecto positivo e também num aspecto negativo. Positivo é que, de fato, a gente às vezes encontra amigos mais chegados do que irmãos, como a gente já falou anteriormente. Então, de fato, às vezes a gente vai encontrar amigos que vão, de certa forma, nos ajudar em coisas que a família não conseguiu, enfim. Só que tem um aspecto negativo que, às vezes, a família não é tão ruim assim. Ela é uma família que tem problemas, mas a gente acaba transferindo para pessoas que a gente escolhe, pessoas que pensam mais parecido com a gente, principalmente na adolescência, né? Em que muitos adolescentes, eles rejeitam os pais, rejeitam a família e ficam só ali na turminha. Então, eu acho que é um retrato da sociedade, mas tem que ser bem pesado e bem medido aí para a gente ver se acha mais positivo ou mais negativo. O último tema que a gente pode verificar em Friends é sobre maturidade, principalmente em alguns personagens, como, por exemplo, o Joey, né, que é tão, por vezes, julgado por ser mais ingênuo, por faltar mais maturidade. A gente vive em uma geração que falta maturidade. Vitor, dentro desse tema aí, o que você gostaria de destacar? Esse é um tema realmente muito presente, né? A gente vê amigos aí com seus 30 e poucos anos e muitas vezes fugindo, né, de responsabilidades, tanto na área amorosa, até no trabalho. A gente vê muitas vezes eles se esquivando, né, bebendo café ali 3 horas da tarde na terça-feira, até a Phoebe dá uma zoada um dia. Mas assim, a gente vê que realmente é um reflexo da nossa sociedade, que é avessa à maturidade, que é avessa ao sacrifício, que é avessa a deixar para trás coisas que são confortáveis e que são conchegantes mesmo assim do nosso passado. Então, eu acho que realmente tem esse quesito, né, na série, essa prolongação assim da maturidade, né? São pessoas que escolhem deixar para mais tarde coisas que gerações anteriores já estavam fazendo, né? Se com 35 anos as gerações anteriores já estavam ali para o seu 4º filho, no Friends eles estão tranquilos, bebendo café, pensando se um dia vão querer casar, se um dia vão querer às vezes levar um emprego a sério ou outras coisas que a gente associa com maturidade, né? Então, realmente é uma coisa que, para mim, fica como um exemplo negativo assim, da série, né? De pessoas que deixam para depois coisas que já deveriam estar vivendo. Sempre que eu penso em Friends ou em séries como How I Met Your Mother também, eu fico pensando assim, caramba, eu queria uma amizade dessa, né? Tipo, nossa, todo mundo chega, abre a geladeira, pega as coisas, aí tem alguém que sabe cozinhar melhor, que eu chego lá e filo boia e tal. Mas a verdade é que quando eles começam a assumir responsabilidades, aquela amizade de anteriormente não tem como continuar, né? Muitas coisas são impossibilitadas. Não é verdade, Josi? Tipo, poxa, como eu queria ter pessoas morando muito perto de mim. Mas quando, por exemplo, Chandler e Mônica querem ter filhos, eles vão para outra cidade e tudo mais. Então, tem esse aspecto da maturidade que faz com que a gente se desvincule um pouco, né, de algumas
regalias ou de algumas amizades que anteriormente a gente tinha, né? Sim, sim. Mas eu acredito que é a lei natural da vida mesmo, na verdade. Assim. Porque quando nós somos mais novos, nós temos mesmo uma amizade, as nossas amizades mais próximas, no sentido assim, de que a gente se vê mais, a gente vai mais um na casa do outro, assim como no início de Friends, né? Que eles se veem sempre, todos os dias um tá na casa do outro, mas quando eles vão amadurecendo ao decorrer da série, isso vai se distanciando, né? Como você mesmo deu o exemplo da Mônica e do Chandler, que eles começam a buscar ali os seus próprios interesses, que eles não querem criar os filhos na cidade grande, eles querem ir para o interior. A gente vê também a Phoebe casando ali com o Mike, vivendo mais ali a vida dela, na casa dela. Eu acho que essa é a lei natural da vida mesmo, né? Não é que a gente vai deixar de ver os nossos amigos ou deixar de ter amigos, né? Eu acho que as nossas prioridades viram outras, né? A prioridade agora do Chandler e da Mônica são os filhos. A prioridade agora da Phoebe e do Mike ali é o casamento deles. Então, eu acho que a gente só inverte isso, assim, essa questão de maturidade, de prioridade, né? Não que a gente vai deixar de ter amigos, é que a gente começa a buscar os nossos interesses assim, com maior... como posso falar? Com maior atenção. Com maior atenção, justamente. É verdade. Se antes eles poderiam dar esta atenção para os seus amigos, agora darão para os seus cônjuges, para os seus filhos, para as suas vidas, né? Mas, poxa, eu sei, é da hora ver essa maturidade deles. Mas seria legal também, né? Viver para sempre comendo pizza um na casa do outro. Agora, nessa quarentena, não dá para fazer, né, Vitão? Já era. Ah, nem fala, Cleiton, nem fala. Rapaz. Ponto de encontro, a gente tá indo para aí. Bacana de Friends que a gente pode perceber em relação à maturidade é que no decorrer da série a gente consegue acompanhar com eles o crescimento da maturidade deles, né? Eles iniciam a série bem imaturos, assim, em muitos episódios a gente consegue ver, por exemplo, quando o Chandler não termina com a Janice, ele inventa que vai viajar para o Iêmen, ele não tem coragem de terminar com ela, ele prefere fazer ele vai e faz a viagem. Mano, o cara faz uma viagenzona só porque não quer, sabe, bater de frente com aquela realidade, né? Uma falta de maturidade dele. Como quando a Mônica posta o apartamento com os meninos e perde. Nossa, isso é muito bom. Ela posta uma casa, a casa dela, né? Isso também mostra uma questão de... Ô, Vitão, você quer apostar seu carro comigo, mano? Tô precisando aí, a gente faz um... Faz um quiz. Ué, depende do que você vai apostar, ué. Mas é verdade, Josi. Realmente, essa maturidade, né? É lógico, é uma série de comédia, então tem todos esses exageros para ser cômico, ok? Mas é interessante como eles amadurecem bastante. E se há algum tema que você acha que tenha faltado aqui na nossa discussão, coloque aí no comentário e nos diga sua opinião.